Descubra como programar sua mente para a riqueza em 30 dias com os ensinamentos de Bob Proctor. Você já parou para pensar que a forma como você pensa pode estar limitando sua prosperidade financeira? Se você deseja transformar sua mentalidade e atrair mais dinheiro para sua vida, então este vídeo é para você. Hoje, vamos mergulhar nos ensinamentos de Bob Proctor, um dos maiores especialistas em desenvolvimento pessoal e mentalidade de riqueza. Durante décadas, Bob estudou e ensinou os princípios da lei da vibração e da atração, mostrando como qualquer pessoa pode reprogramar sua mente para alcançar o sucesso financeiro. Quem foi Bob Proctor? Bob Proctor foi um renomado autor, palestrante e mentor na área de desenvolvimento pessoal. Ele ficou mundialmente conhecido por sua participação no best-seller O Segredo, onde compartilhou seus conhecimentos sobre a lei da atração. Durante mais de 50 anos, Bob estudou os princípios do sucesso, inspirando milhões de pessoas a transformarem suas vidas através do poder da mente. Seu trabalho foi fortemente influenciado por Napoleão Hill, autor de Quem Pensa Enriquece, e Earl Nightingale. Mesmo após seu falecimento em 2022, seu legado continua vivo, ajudando pessoas ao redor do mundo a desbloquearem seu potencial e atingirem a prosperidade. Se você quer saber como usar sua mente a seu favor e criar uma nova realidade de abundância, continue assistindo porque eu vou te mostrar exatamente como fazer isso em apenas 30 dias. Prepare-se para uma transformação completa. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo valioso. Agora, vamos para o vídeo. Bob Proctor afirmava que ganhar dinheiro é uma ciência exata, regida por uma lei. Segundo ele, a quantidade de dinheiro que uma pessoa ganha está diretamente proporcional à necessidade do que faz, à sua capacidade de fazê-lo e à dificuldade de ser substituído. Ele enfatizava que era essencial aprender a ganhar dinheiro, pois a maioria das pessoas não sabia como fazê-lo, acreditando erroneamente que apenas o trabalho árduo era suficiente. Ao observar os hábitos das pessoas mais bem-sucedidas do mundo, Proctor percebeu que aqueles que prosperavam em tempos difíceis possuíam padrões distintos em relação aos que enfrentavam dificuldades. Para ele, o princípio fundamental era simples: adaptar-se ou perecer. Quem permitia que o mundo exterior controlasse suas ações estava fadado ao fracasso. No entanto, aqueles que dominavam seu mundo interno eram capazes de superar adversidades e atingir seus objetivos, ainda que os métodos para alcançá-los precisassem ser ajustados ao longo do caminho. Proctor sempre destacou a importância do estudo contínuo. Ele dedicou mais de 60 anos à leitura diária de obras como Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill, e A Lei do Sucesso. Um mentor lhe disse que, ao estudar esses princípios diariamente, ele teria uma vida extraordinária, pois Hill havia passado sua existência analisando a trajetória de 500 das pessoas mais bem-sucedidas da história, sob a orientação de Andrew Carnegie. Esse conselho ressoou profundamente em Proctor, levando-o a se comprometer com um aprendizado constante e disciplinado. Para ele, a persistência era a chave do sucesso. Citando Hill, Proctor dizia que a persistência é para o caráter humano o que o carbono é para o aço. Ele defendia a adoção de hábitos sólidos e consistentes ao longo da vida, pois ou uma pessoa cresce ou se deteriora, não há estado de estagnação. O crescimento contínuo, segundo ele, depende de bons hábitos, como o estudo repetitivo e disciplinado. Proctor mencionava frequentemente um artigo de Albert N. Gray, escrito na década de 1930 para Prudential, onde se afirmava que o denominador comum do sucesso está em formar o hábito de fazer coisas que os fracassados não gostam de fazer. Quando questionado sobre por que as pessoas bem-sucedidas realizavam essas ações, ele respondia que não era porque gostavam delas, mas porque as transformavam em hábitos automáticos. Entre os hábitos mais difíceis de desenvolver, Proctor destacava a repetição do estudo da mesma informação, um princípio que ele seguiu rigorosamente. Ele mantinha um suporte de livros em sua mesa, um costume que adotou após visitar o mentor na década de 1960. Esse mentor explicou que lia as mesmas 2 páginas todos os dias por meses até que a informação se tornasse parte de sua essência. Proctor entendeu que o segredo do sucesso estava na repetição contínua de uma ideia,
algo evidente tanto nos esportes quanto na vida. Ele acreditava que, por meio da repetição, a mente subjetiva era programada, e como essa mente controlava o comportamento, a mudança tornava-se inevitável. Ele também enfatizava a diferença entre princípio e precedente. O precedente permite que o passado controle as decisões atuais, enquanto o princípio sugere que sempre há uma maneira melhor de fazer as coisas. Ele citava os irmãos Haraguchi como exemplo, destacando que eles não sabiam como voar até conseguirem fazê-lo. Para Proctor, aqueles que se agarravam ao precedente muitas vezes ficavam presos no passado, enquanto os que seguiam princípios inovavam e prosperavam. Bob Proctor frequentemente compartilhava sua trajetória de vida como um exemplo de transformação pessoal e sucesso. Ele relatava que, por muitos anos, sentiu-se perdido e sem direção. Durante sua juventude, enfrentou dificuldades acadêmicas, chegando a ser expulso da escola após apenas 2 meses no ensino médio. Sem uma formação formal e sem perspectivas, passou por diversos empregos sem grande significado, e a ideia de um futuro próspero parecia impossível. Com uma autoestima extremamente baixa e sem consciência sobre seu próprio valor, ele desconhecia completamente o conceito de autoconfiança. No entanto, sua vida começou a mudar quando recebeu um livro que desafiava sua visão de mundo. A pessoa que lhe entregou esse livro afirmou: "Nada disso importa, Bob. Isso é passado. Deixe para lá." Essa foi uma ideia difícil de assimilar, pois desde pequeno foi condicionado a acreditar que sem uma educação formal e sem inteligência excepcional, jamais alcançaria sucesso. Através da repetição e do estudo contínuo, Proctor começou a perceber que grandes personalidades da história também não possuíam educação formal e, mesmo assim, conquistaram feitos extraordinários. Aos poucos, ele conseguiu se libertar dessas crenças limitantes. Ele defendia que um dos fatores mais decisivos para o sucesso é a construção da autoestima, pois sem acreditar em si mesmo, torna-se relevante se o mundo acredita. Ele incentivava as pessoas a se estudarem, pois a maioria não compreendia sua verdadeira essência. Bob Proctor ensinava que as pessoas não são apenas seus corpos, elas possuem mentes extraordinárias. Inicialmente, ele acreditava que o estudo da mente era restrito a psicólogos e cientistas, mas percebeu que esse conhecimento deveria ser acessível a todos, inclusive a crianças. Ele destacava que a sociedade é programada para viver apenas pelos sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato, como os animais, que agem por instinto. Entretanto, diferentemente dos animais, os seres humanos possuem faculdades superiores, como percepção, vontade, razão, imaginação, memória e intuição. Desenvolver essas habilidades permitiria que cada indivíduo criasse seu próprio ambiente, em vez de ser vítima dele. Proctor enfatizava que o sistema educacional falha ao priorizar o desenvolvimento intelectual em detrimento da consciência. Para ele, as pessoas não ganham um determinado valor anual porque querem, mas sim porque não sabem como ganhar mais. A chave para mudar essa realidade, segundo ele, está na conscientização. Ao expandir a compreensão sobre si mesmo e sobre como a mente funciona, possibilidades infinitas começam a surgir. Ao longo de sua trajetória, Bob Proctor construiu uma empresa global de sucesso, atuando em 91 países e ensinando princípios de desenvolvimento pessoal. Ele acreditava que sua empresa era única na forma como transmitia esse conhecimento, enfatizando que ensinava as pessoas a compreender e expandir suas mentes. Para Proctor, a imaginação era uma das ferramentas mais poderosas para a realização pessoal. Ele explicava que tudo o que desejamos já existe em uma frequência específica e que, ao sintonizar essa frequência, atraímos tudo o que é necessário para manifestar nossos objetivos. Citando o cientista Wernher von Braun, ele reforçava que a única coisa necessária para realizar um feito grandioso, como levar o homem à Lua, era a vontade de fazer isso. Segundo ele, a mente consciente é responsável por criar imagens mentais, enquanto o envolvimento emocional com essas imagens as torna parte da realidade. Ele alertava que o maior erro das pessoas é medir tudo apenas pelo mundo físico, sem compreender que o processo de manifestação passa por diferentes estágios antes de se tornar visível. Bob Proctor também compartilhava a ideia de lembrar-se do futuro,
um conceito que aprendeu com outros pensadores e aplicava em sua vida. Ele ensinava que, em vez de nos prendermos a memórias traumáticas do passado, deveríamos focar em criar memórias do futuro desejado e manter essa visão viva em nossas mentes. Contudo, mudar essa programação mental era desafiador, pois a maioria das pessoas foi condicionada desde a infância a pensar de uma maneira específica. Ele comparava a mente humana a um computador com programas pré-instalados, herdados geneticamente e reforçados pelo ambiente. Esse condicionamento, chamado de paradigma, controla a vida da maioria das pessoas sem que elas percebam. Bob Proctor considerava-se afortunado por ter encontrado o mentor que o apresentou ao livro Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill, que mudou sua perspectiva de vida. Desde então, passou décadas reprogramando sua mente e ajudando outras pessoas a fazerem o mesmo. Ele acreditava que todos têm potencial para alcançar riqueza e sucesso, mas poucos de fato fazem porque não são ensinados a ganhar dinheiro. O sistema educacional ensina a administrar dinheiro, mas não a criá-lo. Para ele, essa era uma falha fundamental. Por fim, Bob Proctor destacava que a maioria das pessoas é prisioneira de suas próprias crenças limitantes e que a chave para a verdadeira liberdade está na reprogramação mental. Ele incentivava a todos a questionarem suas programações e buscarem um novo caminho através da consciência e do desenvolvimento pessoal. Bob Proctor frequentemente enfatizava o impacto da autoimagem e da programação mental. Ele costumava observar o desenvolvimento de sua bisneta, Nora, cujos pais demonstravam um grande interesse pelo crescimento dela. Sempre a incentivavam e expressavam gratidão, o que, segundo ele, contribuiria para que Nora desenvolvesse uma autoimagem fenomenal. Ele afirmava que a autoestima é um dos maiores desafios enfrentados pelas pessoas, pois não é ensinada nas escolas nem em muitos lares. Ele mencionava que, mesmo em atividades esportivas, raramente se falava sobre a mente subconsciente, que é o que realmente controla os padrões de comportamento. Para Proctor, a repetição é a chave da programação mental. Ele carregava um cartão de objetivo consigo o tempo todo e sempre tocava nele, pois acreditava que isso ajudava a reforçar sua imagem mental. Segundo ele, quando uma meta é escrita, ela se torna um quadro pintado com palavras, ativando células no cérebro e ressoando por todo o corpo. Esse era um hábito que ele mantinha desde 1961. Ele também destacava a importância da gratidão como um fator essencial para o ajuste mental. Inspirado nos escritos de Wallace D. Wattles, ele dizia que todo o processo de ajuste mental poderia ser resumido em uma palavra: gratidão. Sempre que alguém estivesse confuso ou enfrentando problemas, Proctor recomendava escrever sobre o que era grato, pois acreditava que isso abriria um canal para que o bem fluísse para a vida da pessoa. Outro ponto crucial abordado por Proctor era a necessidade de ajudar os outros. Ele citava Ralph Waldo Emerson ao dizer que a lei de causa e efeito era a lei das leis e que, ao fazer o bem, naturalmente se atrairia coisas boas. Ele afirmava que sua vida era guiada por esse princípio e que estava sempre buscando maneiras de contribuir com as pessoas ao seu redor. Quando perguntado sobre os desafios que enfrentava, Proctor admitia que, ocasionalmente, se deixava levar pelas distrações e pelo excesso de informações negativas. Ele reconhecia que se envolver demais com notícias ruins era prejudicial e que o segredo estava em substituir maus hábitos por bons. Segundo ele, a mente pode ser reprogramada ao substituir padrões negativos por ações e pensamentos positivos. Proctor também discutia a lei da atração e a lei da vibração, esclarecendo que a atração era um efeito secundário da vibração. Ele explicava que tudo no universo está em movimento, e a vibração de uma pessoa é determinada por seus pensamentos. Se alguém estivesse em um estado emocional negativo, atrairia mais experiências negativas. Por outro lado, manter uma vibração positiva resultaria na atração de coisas boas. Além disso, ele mencionava a lei da polaridade, que estabelece que tudo tem um oposto. Ele ensinava que, mesmo em situações difíceis, sempre havia algo positivo a ser encontrado e que as pessoas precisavam treinar sua mente para enxergar o lado bom das coisas. Segundo ele, a maioria das pessoas estava programada para focar no negativo devido à maneira como a sociedade e a mídia apresentavam as informações.
Proctor compartilhava sua própria experiência de transformação. Ele contou que, aos 26 anos, sua vida era caótica e sem perspectivas, até que conheceu alguém que lhe apresentou um livro que mudou sua mentalidade. Ele passou de uma renda anual de $4.000 para $175.000 apenas por mudar sua forma de pensar. Ele atribuiu essa mudança ao fato de ter escrito seu objetivo em um cartão e lido frequentemente, pois isso fez focar em soluções e oportunidades, em vez de problemas e dívidas. Ele também mencionava a importância de reduzir o consumo de informações negativas. Em determinado momento de sua vida, decidiu se livrar da TV porque percebeu que estava apenas consumindo notícias ruins, sem tomar ações produtivas. Após anos sem televisão, ele percebeu que sua saúde, seus relacionamentos e sua renda haviam melhorado significativamente. Mais tarde, mesmo tendo voltado a assistir a alguns programas, ele evitava notícias para manter sua vibração elevada. Por fim, Proctor reforçava que o estado emocional de uma pessoa determinava sua vibração e, consequentemente, aquilo que ela atraía para sua vida. Ele sugeria práticas como pensar em coisas boas, ajudar os outros e compartilhar ideias positivas para manter uma vibração elevada. Para ele, sentir-se bem era a chave para atrair experiências positivas e transformar a própria realidade. Bob Proctor frequentemente explicava que a maioria das pessoas não compreende que o sentimento é a percepção consciente da vibração, e a vibração em que uma pessoa está determinará o que ela irá atrair. Essa é uma verdade fundamental, mas nem sempre bem compreendida. Muitas pessoas têm dificuldade em mudar a maneira como se sentem porque se prendem a esses sentimentos. Elas dizem que, quando se sentem de determinada forma, levam dias para sair dessa situação, até mesmo para conseguir dormir. Talvez o sono ajude a redefinir a programação mental, pois o descanso oferece uma pequena pausa desse estado emocional. Proctor compartilhava que ele mesmo passou por isso muitas vezes no passado. Chegou a se apegar a sentimentos negativos por semanas ou até meses. Compreendia essa dificuldade, pois já havia experimentado essa situação. No entanto, ele enfatizava que a vida se torna muito melhor quando se aprende a sair rapidamente desses estados emocionais. Não se trata de evitar sentimentos como dor, raiva ou frustração, pois essas emoções fazem parte do equilíbrio humano. O problema surge quando alguém se apega a essas emoções por muito tempo, o que pode ser prejudicial a longo prazo. Em suas palestras, Bob Proctor mencionava que não costumava mais sentir raiva. Não conseguia se lembrar da última vez em que se irritou. Antigamente, tinha um temperamento forte, algo que atribuía ao fato de ter sido ruivo, como diziam algumas pessoas. No entanto, ao longo dos anos, percebeu que a raiva era um desperdício de energia. Ele afirmava que sua transformação ocorreu por meio do estudo. Quando uma pessoa estuda material certo, eleva seu nível de consciência. Pessoas que estão constantemente irritadas encontram-se em uma vibração muito baixa, o que não é útil para o crescimento pessoal. Quando questionado sobre quanto tempo levou para abandonar a raiva, Proctor estimava que isso ocorreu por volta dos 60 anos. Ele refletia sobre como sua vida teria sido diferente se tivesse aprendido a se libertar desses sentimentos negativos aos 40. Certamente, estaria ainda mais avançado em sua jornada. A raiva consome uma enorme quantidade de energia, e esse desperdício, segundo ele, era um erro. Para Proctor, a razão pela qual as pessoas sentem raiva está na falta de controle sobre a própria mente. Ele recomendava a leitura do livro O Homem é Aquilo que Ele Pensa, especialmente do último capítulo, que trata sobre serenidade. Acreditava que a calma mental é um dos maiores tesouros da sabedoria, sendo fruto de um esforço contínuo de autocontrole. A raiva surge quando uma pessoa perde o controle sobre si mesma e permite que fatores externos influenciem suas emoções. Situações cotidianas, como um pneu furado, não deveriam ter o poder de alterar o estado interno de alguém. Bob Proctor também falava sobre a importância do dinheiro e dos relacionamentos. Ele enfatizava que o dinheiro desempenha um papel essencial na vida e que as pessoas devem controlá-lo, nunca permitir que ele as controle. Gostava de ganhar dinheiro e de compartilhá-lo. Em um relacionamento,
Compreender o papel do dinheiro é fundamental. Se uma pessoa tem uma mentalidade de escassez e a outra tem uma mentalidade de prosperidade, haverá conflitos constantes. O dinheiro afeta muitas decisões e conversas dentro de um relacionamento, e a falta de alinhamento nesse aspecto pode gerar desentendimentos. Ele destacava que poucas pessoas realmente compreendem o dinheiro. Sua sócia de negócios, Sandy Gallagher, era um exemplo de alguém com grande conhecimento financeiro. Proctor mencionava frequentemente que ela era a primeira pessoa em sua lista de gratidão diária, pois sua parceria transformou sua vida financeira. Ele reconhecia que, antes de aprender a administrar corretamente o dinheiro, enfrentava desafios que poderiam ter sido evitados. Para ele, a chave para a riqueza estava na criação de múltiplas fontes de renda, permitindo que o dinheiro continuasse a fluir independentemente do trabalho ativo. Mesmo com todo o conhecimento que acumulou ao longo dos anos, Proctor admitia que sempre havia algo a melhorar. Uma de suas reflexões era sobre sua saúde. Aos 86 anos, reconhecia que deveria ter dado mais atenção a esse aspecto desde os 26. Sabia que precisava investir mais em seu bem-estar físico, pois não tinha intenção de desacelerar. Estava determinado a construir uma academia em sua casa e contratar profissionais para ajudá-lo a manter sua saúde. Ao longo de sua vida, Bob Proctor buscou incessantemente o conhecimento, principalmente sobre a mente humana. Ele acreditava que a mente é um centro de operação divina, sempre em expansão e evolução. Tudo o que uma pessoa deseja alcançar começa na mente. Para ele, compreender esse princípio era a chave para manifestar qualquer objetivo, seja no dinheiro, nos relacionamentos ou no crescimento pessoal. Acreditava que, ao buscar mentores e aprender com os melhores, qualquer pessoa poderia reprogramar sua mente e transformar sua vida, independentemente da idade ou das circunstâncias passadas. Bob Proctor frequentemente explicava conceitos profundos sobre a mente e a criação da realidade. Em uma de suas palestras, ele ilustrou uma ideia fundamental utilizando uma bola de basquete. Ele explicou que há um ponto nessa bola que não é o centro, determinado pelas suas medidas externas. No entanto, em um estúdio, existe apenas um centro, embora nem todos saibam exatamente onde encontrá-lo. Da mesma forma, todas as coisas possuem apenas um centro, mas a literatura ensina que a mente de um indivíduo pode ser considerada um centro próprio. Isso indica que há múltiplos centros quando se trata da consciência humana. Proctor citava Thomas Trovart, um dos escritores mais brilhantes que estudou, para enfatizar que a mente é um centro de operação divina. O conceito fundamental dessa ideia é que a operação divina sempre se expande e busca uma expressão mais plena. Isso significa que sempre há uma produção de algo melhor do que o que existia anteriormente. Ele incentivava seus ouvintes a lerem e refletirem sobre esse conceito diariamente para expandirem sua consciência. Ele também falava sobre a magnificência da criação humana. Lembrava que o corpo humano é uma estrutura impressionante, com sangue circulando por centenas de quilômetros de passagens em segundos e energia potencial suficiente em um dedo para iluminar um prédio por um mês. Ele destacava que a mente humana é uma estação de comutação eletrônica, e quanto mais se estuda esse funcionamento, mais fascinante se torna. Bob Proctor reforçava que o pensamento é a função mais elevada do ser humano e pode ser ensinado, embora, infelizmente, não seja amplamente ensinado na sociedade. Ele mencionava Viktor Frankl, que explicou que entre um estímulo e a resposta há um espaço, e nesse espaço reside o poder de escolha. Quando uma pessoa reage, ela perde o controle para circunstâncias externas. Quando responde conscientemente, mantém o controle sobre si mesma. Essa lição, segundo Proctor, é transformadora. Ao discutir dinheiro e relações, ele acreditava que é essencial observar a atitude da outra pessoa em relação às finanças. Algumas pessoas têm um apego excessivo ao dinheiro, acreditando que precisam segurá-lo para não perdê-lo. Ele defendia a importância de entender o conceito de doar e receber com gratidão. Proctor via o dízimo como uma prática valiosa, pois representava uma maneira de devolver parte do que se recebe, semelhante ao agricultor que separa uma parte da colheita para replantio.
Ele argumentava que ganhar dinheiro é uma ciência exata, regida por leis universais. A quantidade de dinheiro que uma pessoa ganha está diretamente relacionada à necessidade do que ela faz, à sua habilidade de fazê-lo e à dificuldade de substituí-la. Proctor usava sua própria trajetória como exemplo, explicando que sua habilidade de ensinar princípios de crescimento pessoal era altamente demandada globalmente, permitindo-lhe obter uma renda substancial. Para aqueles que desejavam alcançar seu primeiro milhão, Proctor enfatizava a necessidade de mudar o sistema de crenças. O dinheiro, segundo ele, não é difícil de ganhar, mas a crença de que é difícil impede muitas pessoas de consegui-lo. Ele recomendava a prática da repetição de afirmações, como: estou muito feliz e grato agora que o dinheiro chega até mim em quantidades crescentes de múltiplas fontes de renda de forma contínua. Essa repetição ajudaria a internalizar novas crenças sobre prosperidade. Por fim, Bob Proctor destacava a importância de se inserir em um ambiente onde se fale e compreenda dinheiro. Ele incentivava o aprendizado contínuo sobre finanças e a busca por múltiplas fontes de renda, ressaltando que, ao oferecer mais valor ao mundo, a prosperidade se tornaria uma consequência natural. Bob Proctor sempre contou com consultores financeiros ao longo de sua vida. No entanto, em determinado momento, decidiu que queria entender o mercado de ações por conta própria. Sem conhecimento prévio sobre investimentos, ele tomou a iniciativa de aprender sozinho, adquirindo sua primeira ação há alguns meses. Proctor percebeu que precisava encontrar as melhores pessoas na área para aprender com elas, conversar e se cercar de indivíduos que atuam no mais alto nível do mercado financeiro. Em um curto espaço de tempo, essa abordagem transformou sua compreensão e o impulsionou a assumir riscos, testar estratégias e evoluir constantemente. Ele enfatiza a importância de fazer perguntas, buscar conhecimento e aplicar esse aprendizado continuamente. Se não tivesse essa consciência, ainda estaria preso à mesma realidade anterior. Para ele, estar em um ambiente enriquecedor e manter a curiosidade são fundamentais para o crescimento. Independentemente do nível de sucesso, cada pessoa pode ficar limitada por seu conhecimento passado até que busque atravessar essa barreira e expandir seus horizontes. Proctor também compartilha sua perspectiva sobre rotinas matinais eficazes para o sucesso financeiro. Segundo ele, não é necessário dedicar 90 minutos para isso. Apenas alguns minutos diários já podem fazer uma grande diferença. Ele recomenda escrever a seguinte afirmação todos os dias por 30 a 60 dias. Estou tão feliz e grato agora que tenho múltiplas fontes de renda. Essa prática ajuda a criar uma consciência mais profunda sobre a importância da diversificação de receitas. Ele observa que todas as pessoas ricas possuem várias fontes de renda, e essa é uma das chaves para a prosperidade financeira. Certa vez, ao viajar de Toronto para Los Angeles, Proctor começou a refletir sobre o conceito de riqueza e percebeu que a maioria dos milionários não depende de uma única fonte de renda. Inspirado por essa constatação, ele organizou um seminário para ensinar as pessoas a criar múltiplas fontes de receita, o que levou à criação do Fórum do Milhão de Dólares. Dessa iniciativa também surgiram grandes sucessos, como os livros da série Canja de Galinha para a Alma, escritos por Jack Canfield e Mark Victor Hansa. Para aqueles que desejam melhorar sua situação financeira, Proctor destaca 3 habilidades essenciais: criatividade, fluxo livre de energia e orientação para o serviço. A criatividade permite enxergar novas oportunidades, enquanto um fluxo livre de energia garante que a pessoa esteja aberta a novas ideias e mudanças. Além disso, servir aos outros é fundamental, pois o dinheiro é uma recompensa pelo valor que se entrega ao mundo. Ele sugere que, diariamente, cada pessoa se sente e escreva 10 ideias que possam ajudar os outros. No início, pode parecer desafiador, mas, com o tempo, as ideias começam a fluir e a se aprimorar. Outra recomendação de Proctor para desenvolver uma mentalidade milionária é a leitura de livros sobre dinheiro e prosperidade. E.L. Sudra Obras Como, Think and Grow Rich, Napoleon Hill. The Master Key to Riches, Napoleon Hill. You too can be prosperous, Robert Russell. Além disso, ele aconselha ter um parceiro de leitura para manter a disciplina e aprofundar a compreensão dos conceitos financeiros.
Ao longo de sua vida, Proctor testemunhou grandes mudanças e avanços tecnológicos. Apesar de não ser um especialista em tecnologia, ele sempre procurou acompanhar as inovações e montou uma equipe eficiente para gerenciar sua presença digital. Seu estúdio de gravação é um exemplo desse avanço, permitindo que ele transmita seminários para mais de 100 países simultaneamente. Sobre a morte, Bob Proctor compartilha uma visão baseada em sua compreensão espiritual. Ele acredita que somos almas que habitam um corpo temporariamente e que a morte é apenas uma transição. Para ele, a comunicação com aqueles que já partiram ocorre através do pensamento, pois o espírito é onipresente. Ele destaca que, em vez de se preocupar com a morte, prefere se concentrar em seu propósito e nos muitos projetos que ainda deseja realizar. Olhando para trás, ele considera os anos 1960 um período desafiador, pois enfrentou um grande conflito interno entre seu passado e os novos conhecimentos que adquiria. Já os anos 1970 foram muito produtivos e lhe proporcionaram um crescimento significativo. Sobre o avanço da tecnologia, Proctor reconhece sua importância e busca se manter atualizado, ainda que não se envolva diretamente na gestão de suas redes sociais e plataformas digitais. Ao longo de sua jornada, Bob Proctor sempre se cercou de pessoas jovens e inovadoras, o que ele acredita ser um dos segredos para manter sua energia e entusiasmo. Ele também valoriza profundamente o aprendizado contínuo, reforçando a citação de Eric Offer: "Os aprendizes herdarão a terra, enquanto os instruídos se encontrarão lindamente equipados para lidar com um mundo que não existe mais." Proctor acredita que o verdadeiro sucesso vem da disposição de continuar aprendendo e compartilhando conhecimento. Para ele, essa é a essência do crescimento e da realização pessoal. Gostou desse conteúdo? Então se inscreva no canal, ative o sininho e fique por dentro de todas as dicas que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo. O canal Conexão Interior produz conteúdos toda semana relacionados à lei da atração, espiritualidade, subconsciente, leis do universo, afirmações positivas e muitos conteúdos para quem busca sua melhor versão, ou seja, aquela que está dentro de cada um. Está se identificando com esses conteúdos? Então entre e fique à vontade. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que ele chegue a cada vez mais pessoas. Lembre-se, o poder está dentro de você.